E aí, pessoal? Dando continuidade ao estudo das peças de aço submetidas à compressão, nesse vídeo nós vamos falar sobre o efeito da flambagem local no cálculo da resistência desses perfis. Bem, eu já comentei com vocês no vídeo anterior que além da possibilidade da barra flambar como um todo, um outro modo de colapso das peças de aço é a flambagem das chapas planas que compõem a seção transversal do perfil. Isto é, a flambagem das abas, mesas e alma dos perfis. Esse fenômeno pode ocorrer tanto nas colunas, que são elementos submetidos a uma compressão uniforme, quanto nas vigas, que são elementos submetidos a uma flexão, isto é, elementos que podem estar parcialmente comprimidos e parcialmente tracionados. E nessa imagem é possível ver a flambagem conjunta da mesa com a alma do perfil. Conforme a gente pode observar aqui nessas figuras, as placas longas que constituem os perfis metálicos encurvam como semicomprimentos de ondas longitudinais iguais à sua largura. No caso da instabilidade da coluna, a análise toda foi feita para um elemento de barra cujo equilíbrio foi verificado na sua posição deformada. Já os elementos que formam esses perfis estruturais de seção aberta, que são muito utilizados para absorver forças de compressão, são analisados como uma chapa, isto é, como um elemento bidimensional, submetido à compressão. E, obviamente, para a gente efetuar a análise dessas chapas, a gente precisa definir as condições de contorno. Ou seja, a gente precisa definir como esses elementos se apoiam uns nos outros ao longo das suas bordas longitudinais. E aí a gente vai separar essas chapas que compõem o perfil em dois grupos de acordo com a vinculação. O grupo das chapas apoiadas e livres, representados aqui pela sigla AL, e o grupo das chapas apoiadas e apoiadas, representadas pela sigla AA. As chapas que são apoiadas recebem também a denominação de chapas enrijecidas, enquanto as placas apoiadas e livres recebem o nome de chapas não enrijecidas. As seções com placas não enrijecidas, isto é, os elementos comprimidos do tipo AL, nos casos mais práticos estão associados à verificação da flambagem local da mesa. Já as chapas enrijecidas, que são os elementos comprimidos do tipo AA, estão mais associados à verificação da flambagem local da alma. No perfil I, por exemplo, a mesa pode ser dividida em duas partes a partir do apoio com a alma. Dessa maneira, a análise da flambagem da mesa será feita analisando cada semimesa como se fossem placas isoladas, conforme indicado nessa figurinha aqui. Bem, como eu estava comentando, a estabilidade das chapas que constituem os perfis comprimidos é verificada a partir do estudo do equilíbrio de uma placa isolada, que é um elemento plano cuja espessura é muito menor que as demais dimensões, que está submetida à compressão, de modo análogo ao que foi feito para a coluna de Euler. Considera-se, portanto, uma placa ideal, isto é, isenta de imperfeições, com dimensão longitudinal A, largura B e espessura T, submetida a uma força Nx distribuída ao longo da largura e agindo no sentido do eixo longitudinal da placa. Verificando-se o equilíbrio da placa deformada pela flambagem, recai-se na equação diferencial parcial de quarta ordem apresentada, que envolve, em problemas de interesse prático, obrigatoriamente a utilização de métodos numéricos tais como o método dos elementos finitos. A solução daquela equação diferencial, juntamente com a aplicação das condições de contorno, conduz à determinação da tensão crítica da placa, isto é, da tensão que provoca a flambagem. Para uma placa ideal submetida à compressão uniforme, a tensão crítica elástica é dada pela seguinte equação. Observando a equação, a gente pode notar que a tensão crítica depende da relação entre a largura e espessura da chapa, que é a esbeltez, da rigidez à flexão de uma placa e de um coeficiente Kc, que é um coeficiente numérico que depende das condições de contorno do problema e da razão entre a largura e o comprimento longitudinal da chapa. Em placas longas, que são placas em que o comprimento longitudinal é no mínimo 5 vezes maior que a largura B, como é o caso das chapas que compõem as colunas e vigas metálicas utilizadas na prática, os valores de K são praticamente independentes do comprimento da placa e da vinculação das bordas transversais. Então, nessas condições, a tensão crítica fica relacionada fundamentalmente ao tipo de vínculo propiciado pelas bordas longitudinais. Bem, as normas de projeto procuram garantir que a tensão de flambagem da placa seja maior que a sua tensão de escoamento. Sendo assim, o valor limite de esbeltez da placa, que é essa relação B sobre T, que impede que a flambagem local ocorra antes da plastificação da seção, será obtida igualando-se à tensão crítica elástica, que foi mostrada anteriormente,
a tensão de escoamento. Então, fazendo isso, a esbeltez limite da chapa será dada por essa expressão. Ressalta-se que essa equação é baseada em uma placa perfeita e de comportamento elástico. Isto é, ela não leva em consideração os efeitos das imperfeições geométricas e das tensões residuais. Por essa razão, os valores limites que são previstos na norma são menores que os obtidos por essa equação. E para um coeficiente de poação igual a 0,3, que é aproximadamente poação do aço, nós chegamos a essa expressão para a esbeltez limite. Como eu já comentei, o valor de Kc pode ser avaliado em função das condições de vínculo das chapas que constituem o perfil. A partir disso, a gente consegue estabelecer o valor limite de esbeltez de uma placa para que não sofra flambagem local. Sendo assim, pessoal, todas aquelas chapas que constituem o perfil que possuírem relação largura e espessura que não ultrapasse o valor limite, não estarão sujeitos à flambagem local, uma vez que seu escoamento ocorrerá antes. Aqui são alguns valores de Kc de acordo com a vinculação das bordas longitudinais da chapa. Nas semimesas de perfil I com alma plana, a norma assume um valor de Kc igual a 0,763, que é um engastamento elástico, que seria uma situação intermediária entre a rótula ideal, cujo Kc é igual a 0,425, e um engaste ideal, cujo Kc é de 1,277. Para os perfis I soldados, a NBR 8800 adota essa equação empírica para obter o valor de Kc, sendo T a espessura da chapa e H a largura da chapa. O valor de Kc obrigatoriamente tem que ficar entre 0,35 e 0,763. Como eu já tinha comentado para vocês, pessoal, essa equação para o limite de esbeltez que foi apresentada há pouco, por ser baseada na flambagem elástica da placa, não leva em consideração as imperfeições iniciais e as tensões residuais. Sendo assim, o limite de esbeltez apresentado anteriormente só pode ser aplicado em placas ideais que não apresentam flambagem inelástica, o que não ocorre na realidade. Para levar em conta esses efeitos, a NBR 8800 reduz o valor da equação em cerca de 30%. Eu vou apresentar para vocês agora uma tabela que apresenta os valores limites de esbeltez, B sobre T, em chapas que compõem os perfis em compressão axial. Os valores diferentes para os diversos casos terão origem nas condições de apoio da placa, e conforme eu já mostrei, a tensão crítica depende daquele coeficiente Kc. Os componentes dos perfis serão divididos aqui em 5 grupos. O primeiro grupo, que se refere a placas enrijecidas, isto é, placas com 2 bordos apoiados, nos traz o limite de esbeltez para que não haja flambagem local da alma de perfis IH ou U, sejam eles laminados ou soldados. Portanto, se nós tivermos na chapa um valor de B sobre T inferior a esse limite, a gente garante que não haverá flambagem local dessa chapa. Os outros 4 grupos se referem às placas não enrijecidas, isto é, placas com uma borda longitudinal apoiada e a outra livre. Então, se nós estivermos verificando, por exemplo, a flambagem local de abas de cantoneiras, a gente tem que calcular esse limite para poder comparar com a esbeltez da chapa. Caso a esbeltez da chapa não supere esse limite, a gente assegura que não haverá flambagem local nesse componente. Já se nós estivermos verificando a flambagem local das mesas de perfis I, nós já trabalharíamos com esse limite aqui. E assim por diante. A maioria das chapas que constituem os perfis laminados já possuem uma esbeltez que não torna seus componentes suscetíveis à flambagem local, diferentemente dos perfis de chapa dobrada. Bem, então se nenhum daqueles limites na tabela forem superados, a flambagem local pode ser desconsiderada. Mas e se ela for superada? Diferentemente das barras, que falham de maneira repentina quando atingem a carga crítica, as placas possuem uma grande resistência pós-flambagem, o que significa que o início da flambagem não implica em colapso. Então, se nós limitássemos a utilização de chapas que não podem sofrer flambagem local, nós estaríamos desperdiçando uma grande reserva de resistência. Então, a gente não precisa se limitar à utilização de perfis cujas chapas que o constituem que tenham esbeltez que não as tornem suscetíveis à flambagem local. O que a gente precisa fazer é considerar essa redução na capacidade de carga das colunas devido à possibilidade de ocorrência da flambagem local. Isso é feito, em termos de cálculo, através da multiplicação da força resistente pelo um coeficiente Q.
Esse coeficiente Q é obtido multiplicando o coeficiente QA pelo coeficiente QS. O coeficiente QS está associado à flambagem das placas apoiadas e livres, que, por exemplo, nos perfis I seria na flambagem da mesa, enquanto o coeficiente QA está associado à flambagem das chapas apoiadas nas duas bordas longitudinais, que seria, no caso do perfil I, a verificação da flambagem da alma. Agora, é claro, eu vou mostrar para vocês como é que a gente obtém QA e como a gente obtém QS. A gente vai iniciar a nossa análise na chapa apoiadas em duas bordas longitudinais, que para o caso do perfil I seria a alma. Quando a chapa atinge a tensão crítica, esses elementos longitudinais vão começar a fletir, mas as fibras transversais, que vão tornar-se tracionadas, passam a se opor ao aumento dessas deformações. A influência dessas fibras transversais é grande junto às bordas longitudinais do elemento, mas é desprezível na região central. Sendo assim, ao se aumentar a carga de compressão acima do valor que dá início à flambagem, a região central vai ficar sem condições de suportar as tensões adicionais, e o aumento de tensão é resistido pelas regiões mais próximas das bordas longitudinais. Então, diferentemente da situação em que a carga não tinha atingido ainda a carga crítica e a tensão normal no elemento seria constante na largura, após a flambagem, a tensão na largura da chapa torna-se não uniforme, com valores maiores junto aos apoios e menores na região central. Como essa distribuição é um pouco complexa, na prática o que a gente faz é substituir a tensão não uniforme por uma tensão uniforme atuando em uma largura efetiva. E tendo em vista a dificuldade para a obtenção do valor preciso dessa largura efetiva, as normas recomendam a utilização do seguinte valor empírico para o cálculo da largura efetiva. Essa largura efetiva vai depender da espessura da chapa, do módulo de elasticidade longitudinal, da tensão que pode atuar no elemento, que é tomada de maneira conservadora com valor igual à tensão de escoamento, e do coeficiente CA, que será igual a 0,38 para mesas ou almas de seções tubulares retangulares e igual a 0,34 para todos os outros elementos. Então, nas aplicações que nós vamos efetuar aqui, CA vai ser igual a 0,34 e o sigma será igual a FY. Obviamente, essa largura efetiva tem que ser menor do que a largura da chapa. Esse B efetivo deve ser multiplicado a espessura da chapa para a gente encontrar a área efetiva. E aí, fazendo a razão da área efetiva com a área bruta do perfil, a gente encontra o fator de redução QA, que será utilizado para levar em consideração a redução da resistência devido à flambagem local dos elementos enrijecidos. Para o perfil I que estou usando como exemplo, seria utilizado na consideração da flambagem local da alma. Bem, nos elementos apoiado e livre, a resistência pós-flambagem é menos significativa do que o elemento apoiado-apoiado. Quando a tensão que atua nessa chapa atinge o valor que dá início à flambagem local, as fibras transversais que estão tracionadas farão com que a distribuição de tensões na seção transversal se torne não uniforme, com as tensões atingindo maiores valores próximos à borda longitudinal apoiada e com valores menores junto à borda longitudinal livre. Da mesma maneira que nos elementos apoiado-apoiado, a gente também adota uma tensão média uniformemente distribuída na largura da peça. Assim como lá nas barras, dependendo da esbeltez da chapa, a flambagem pode acontecer em um regime elástico, que é quando a gente tem uma chapa muito esbelta. Então, antes de atingir o escoamento, ela falha. Para chapas de baixa esbeltez, nós teríamos uma falha devido ao escoamento do material. E existe um trecho de transição inelástica. Então, dependendo da esbeltez da chapa, a gente pode utilizar diferentes equações para o cálculo do valor de QS. Bom, se os elementos apoiado e livre tiverem uma relação B sobre T, né, de esbeltez, que não ultrapasse o BT limite lá da tabela, não ocorrerá flambagem local e o colapso será só por escoamento. Agora, para valores de esbeltez situado entre os limites inferior e superior, o colapso ocorre em um regime inelástico e para valores acima desse limite superior, a flambagem ocorrerá em um regime elástico. Esses valores limites e os respectivos valores de QS são apresentados na tabela a seguir. Então, vamos usar mais uma vez como exemplo o perfil I. Na verificação da flambagem local da mesa, nós temos um elemento apoiado e livre.
Então nós pegamos a semimesa, que é a metade da mesa do perfil, ou seja, a distância do centro de apoio, que é a alma, até a borda, e dividimos pela espessura. Isso nos dá a esbeltez dessa semimesa. Se essa esbeltez for inferior à esbeltez limite do perfil I, que é o grupo 3, né? Ou seja, se for menor do que 0,56 vezes raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento do aço, nós não precisamos considerar o efeito da flambagem local e QS assume um valor unitário, conforme está indicado aqui. Agora, se essa esbeltez estiver entre os limites inferior e superior, ou seja, estiver entre 0,56 e 1,03 da raiz do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento, a gente usa essa equação para calcular o valor de QS. Caso seja maior do que esse limite superior, a gente usa essa equação para calcular o valor de QS. Pessoal, e se nós tivermos uma seção transversal que possui 2 ou mais elementos apoiados e livres com um fator QS diferente, a gente adota o menor deles, tá bom? No próximo vídeo eu vou fazer um exercício com vocês para o cálculo da capacidade resistente de um perfil, levando em consideração a flambagem da peça e a flambagem local das chapas que constituem o perfil. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.